Fala, queridão, queridona, seguinte, agora dilatação térmica parte 2, aprofundamento, vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que você vai ver agora aí, ó. Dilatação térmica em líquidos, beleza? Que é o que nós vamos estar abordando com mais aprofundamento. Dilatação aparente da água, que é uma questão que a gente só vai estar dando dicas para você e nesse momento de aprofundamento. Então, olha só, para a gente poder trabalhar já direto nos exercícios, a gente já tem o primeiro aqui, ó. Em um recipiente de vidro, beleza? Colocamos 800 mililitros de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, beleza? 1,810 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então eu vou deixar aqui bonitinho para a gente poder ser feliz. O volume inicial, 800 ml, beleza? E o coeficiente de dilatação volumétrica desse álcool, tá? Em 1,810 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Vai tirando os dados para você poder fazer uma leitura mais efetiva e rápida também, tá? Então, continuando, preenchendo totalmente. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Eu estou só lendo para a gente poder ser feliz, tá? Calcule a dilatação aparente do álcool, então eu quero a variação de volume aparente que o álcool sofre, tá? Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro, então eu tenho o coeficiente de dilatação volumétrica do meu vidro, beleza? Em 24 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como ele quer a variação de volume aparente do álcool, o que é interessante a gente começar a observar? Galerinha, é óbvio que a gente vai ter que lembrar o seguinte, eu tenho, na minha variação aparente, uma proporcionalidade entre a variação da dilatação real, no caso aqui do líquido que é o álcool, beleza? E a variação que o recipiente acaba retirando. Como você pode ver melhor aqui onde eu vou mostrar para você, olha, o que acontece? O que está acontecendo é isso aqui, eu tinha um sistema único, lá estava o meu álcool com um recipiente, aqueci todo o sistema. No que eu aqueci todo o sistema, o recipiente ele vai dar uma leve crescidinha. Às vezes você não consegue visualizar, mas ele vai dar uma leve crescidinha. No que ele cresceu, eu tenho que levar em consideração o que ele aumentou. Por esse motivo que o que extravasa, o que vai caindo aqui para fora, tal, que você vai observando, é o aparente, beleza? Reforçando o que a gente já começou a escrever ali. A variação aparente é a variação do líquido menos a do recipiente. Então vamos lá na equação agora, vamos resolver esse exercício para a gente poder ser feliz. Como que ele vai trabalhar então esses dois momentos ali para a gente poder conversar melhor essa estrutura? Então eu tenho aqui o meu volume do álcool, né, que inicialmente era 800 ml. Lembre-se que o mililitro, se você quiser trabalhar a unidade dele um pouquinho, fica lá 800 multiplicado, no caso aqui 10 a menos 3, beleza? Litros. Sistema internacional, fica mais simples da gente evidenciar. Eu estou também produzindo essa discussão sobre isso, tá? Então, fazendo essa continha, o que eu tenho ali? 800 que multiplica 10 a menos 3. Isso aqui daria um volume inicial, então, de 8 multiplicado por 10 a menos 1 litro. Beleza? Tá? Bom, já de posse das outras informações, eu tenho que lembrar o seguinte, o que é importante para mim? Então, vamos lá. Se eu tenho a variação aparente, como a gente já viu, então eu tenho que lembrar o seguinte, eu preciso primeiro do líquido. No caso do álcool. Qual que vai ser essa dilatação real que o meu álcool vai ter aí no processo? Então eu vou colocar lá o volume inicial do álcool, que é 8 vezes 10 a menos 1, multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, que no caso 1,810 a menos 4. Beleza? Multiplicado por 70, que é aquela variação de temperatura que a gente acabou de ler. A gente já tirou tudo isso das informações do meu probleminha. Então eu tenho lá, fazendo a multiplicação desse processo, o que eu vou ter? O 8 multiplicado por 1,8, que multiplica por 70, usando a minha calculadora mental, isso aqui vai dar 1008 vezes 10. Opa, 10 a menos 1 com 10 a menos 4, permanece a base. Somos expoentes, tá? Soma algébrica, então deu 10 a menos 5.
caminhando com a vírgula necessária para ficar bonitinho. Então eu tenho que a variação do meu líquido ficou em 10,08. Vou caminhar só duas para ficar o quê? 10 a menos 3. Para a gente ter aquela respostinha mais simples. Então, do álcool ficou 10,08 vezes ml. Beleza? Esse é do líquido. Está faltando de quem agora ainda, Alex? Está faltando do recipiente. Então, vamos calcular o do recipiente. Para o recipiente, o que eu tenho ali? No recipiente, mesma coisa. Volume inicial, 8, 10 a menos 1. Só que agora o coeficiente é outro, né? O coeficiente do vidro, no caso, ficou em 24, 10 a menos 5, de acordo com a leitura que você pode estar acompanhando aí do lado, se você quiser relembrar, tá? E aí multiplicado por quem? Pela variação de temperatura, que também é 70. Fazendo a continha aqui na calculadora mental da gente, o que a gente começa a trabalhar? O 8 multiplica com 24 e depois multiplica com o 70. Nessa brincadeira aqui, a resposta que você vai ter aí é de 13,44. Beleza? Multiplicado por quem, ô Careca Alex? Né? No caso, ó, 10 a menos 1 com 10 a menos 5, 10 a menos 6. Para ficar bonitinho, então, vou caminhar aí para você mais, né, 3 casinhas. Opa, tem um zero aqui a mais. Ó. 8, 24, 70. Esqueci desse zerozinho aqui. 13,440, 10 a menos 6. Caminhando com a vírgula. Então, eu tenho ΔV do recipiente. Vou caminhar com a vírgula 3 casinhas, ó. 1, 2, 3. 13,44 ml. Mas ele está querendo isso? Né? Ele quer o do líquido, ele quer do recipiente. O que ele está querendo nessa brincadeira? Ele quer a variação aparente. Então, se ele quer a dilatação aparente, nessa brincadeira, o que eu vou finalizar para a gente ser feliz? A variação aparente vai ser de quanto, Alex? A real menos quem? A do recipiente. Olha que show. No caso aqui, então, ele vai ter uma contração, né? Já que eu tenho 10,08 menos 13,44. Tá? Nessa brincadeira, então, nossa variação de volume aparente ficou em menos 3,36 mililitros. Beleza? Então, só para a gente poder lembrar, tá? A variação pode ser tanto numa situação quanto noutra. A única coisa que você tem que observar é que variou o volume, eu tenho uma variação de temperatura associada. Variou a temperatura, consequentemente eu estou variando o volume. Não somente do líquido, como do recipiente. E aí a impressão que vai dar que às vezes ele vai estar contraindo, mas na verdade é que o recipiente, nesse caso, evoluiu mais facilmente do que o nosso líquido, beleza? Vamos para outra para a gente já poder ser feliz. Olha, segundo exercício, pela manhã, com temperatura de 10 graus Celsius, João encheu completamente o tanque do seu carro, cuja capacidade é de 50 litros, ó, com gasolina e pagou R$33, né? No caso, a gasolina estava super, hiper barata. Aí, o que aconteceu? Ele tem ali, ó, logo após o estacionamento, deixou o carro no mesmo local, só voltando para buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu a marca de 30 graus Celsius. Sabendo, né, que o combustível extravasou, se o combustível extravasou, ele já deu para mim uma dica. A variação aparente de volume. Alguma coisa eu vou ter que calcular. Que o tanque praticamente não se dilatou e que, então, se ele falou que o tanque praticamente não se dilatou, ele já está fazendo o quê? Ele está considerando desprezível essa variação de volume, tá? Se ele já está desprezando essa variação de volume, você já pode trabalhar direto com a aparente. Então, voltando lá na aparente, o que eu tenho? A gasolina custava na época 1,10 o litro, né? Ô, saudade desse tempo. Quando o João perdeu, né, em dinheiro, hoje ele perdeu até os cabelos. Enfim, é dado o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, que é 1,1, 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, vamos direto para a conta para a gente poder já ser feliz. A variação de volume aparente que eu tenho, então, volume inicial, o gama, né, no caso aparente aí da gasolina, que vou coincidir com o gama real, tá? Então, vou colocar aqui esse gama da gasolina multiplicado
pela variação da minha temperatura. Alex, por que você considerou o gama da gasolina sendo praticamente real? Justamente porque ele falou que não se dilatou, tá? Se o tanque não se dilatou, facilitou essa interpretação. Então, fazendo a continha para a gente poder ser feliz, esse volume inicial que eu tenho ali para a gente poder trabalhar, no caso 50 litros, o gama da gasolina que a gente já trouxe ali no exercício, 1,1, 10 a menos 3, e essa variação de temperatura que ele falou para a gente, no caso, né, eu tinha lá de 10 para 30. Se foi de 10 para 30, então a variação foi de 20 graus. Beleza? Então essa variação aparente de líquido que eu vou ter então, fazendo a continha, 50 com 20 deu 1.000, né? No caso então que eu vou fazer, 1.000 que multiplica 1,1, 10 a menos 3. 10 a menos 3 não é 1.000? Então tchau. Quem vai ser a variação aparente? 1,1 litros de gasolina. Tá? Então eu já tenho a resposta. Não ainda. Por quê? Porque ele quer em valores isso. Se ele quer em valores, 1 litro de gasolina está valendo 1,10 reais de custo. Tá? Como ele dilatou 1,1, o que eu vou ter aqui de custo? Fazendo esse custo para a gente poder ser feliz, 1,1 multiplicado por 1,1, a resposta em reais, 1,21 reais, então, para você poder ser feliz, marcando letra, né, B de bucéfalo, beleza? Então não esquece que justamente nessa proporção a gente ficou mais simples de você fazer a conta, já que você eliminou a interferência que o recipiente faria nesse processo, tá? Continuando então, próximo exercício para a gente poder ser feliz. Em um recipiente de vidro com a capacidade de 3.000 centímetros cúbicos, se ele fala capacidade, fique esperto, tá? Já é volume inicial. Está completamente cheio com líquido a 0 graus Celsius. Então ele também já deu uma temperatura inicial para a gente de 0 graus Celsius. O conjunto é aquecido até 100 graus Celsius, então eu tenho uma temperatura final. Nessa brincadeira aqui a variação de temperatura já ficou de 100 graus Celsius. Beleza? Aí ele tem lá, e observa-se que 15 centímetros cúbicos desse líquido extravasa do ambiente. Opa, se ele extravasou do recipiente, então essa é a variação de volume aparente no valor de 15 centímetros cúbicos. Beleza? Aí ele fala ali, considerando-se o coeficiente de dilatação linear do vidro como sendo constante no referido intervalo. Então, olha só a pegadinha. Linear, tá? Então, o alfa vai ser de 4, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembre-se que para eu trabalhar volume, para eu trabalhar essa estrutura, eu tenho que lembrar dessa equação ali, da relação entre as escalas. Ó, alfa para uma dimensão, beta para 2, gama para 3, beleza? Então eu vou trabalhar qual delas? Se é volumétrica, eu tenho que colocar quem? O gama. Se eu tenho que colocar o gama, aí a gente já fica esperto na fita, porque o gama, no caso, 3 vezes o alfa. Tá? Já vou deixar aqui bonitinho para a gente poder ser feliz. Ele pede o seguinte, qual o coeficiente de dilatação real desse líquido? Então, se ele quer o coeficiente de dilatação real do líquido, a gente lembra daquela proporcionalidade. O gama aparente é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Da mesma forma, nós temos as dilatações. Dilatação aparente é igual dilatação real, no caso aí do líquido, vou colocar até real porque ele está falando real, menos, né, a variação do recipiente, beleza? Então quem que seria cada um na sua história? Então agora que a gente vai substituir cada um aqui para a gente poder ser feliz. O gama aparente, a variação do volume aparente a gente já sabe que é de 15. Tá lá bonitinho. A variação real, eu já tenho aqui V0, o gama real, beleza? E a variação de temperatura. E quem é a do meu recipiente? Mesma coisa, tá? O V0, que é o volume inicial, o gama do meu recipiente, tá? E quem mais, ô Careca Alex? A variação de temperatura. Então, aí você tem duas formas de fazer esse finalmente, tá, querido? A primeira é você calcular separadamente cada um.
A segunda é você colocar as equações todas juntas, tá? Então, ó, fica a seu critério. Se você quiser fazer o cálculo separado, e aí você colocar sem problema nenhum. O que que eu vou fazer? Para facilitar a nossa arrumação aqui, eu vou substituindo todos eles na mesma proporcionalidade, aqui na mesma equação, tá? Então, como que vai se dar a resposta? Fica assim, ó, variação aparente, 15 centímetros cúbicos, tá? Quem é o V0? O volume inicial que a gente já tinha definido, tá? No caso, 3.000 centímetros cúbicos, tá aqui, ó, volume inicial. Então, eu tenho ali 3.000. O gama, no caso do líquido, e a variação da temperatura, 100 graus. Tá? Menos quem? Recipiente. Mesma coisa. 3.000. Olha que bonitinho. O gama do... Olha, fica esperto. Porque agora é o gama do recipiente. Então, esse gama, 3 que multiplica o alfa. Quem que é o alfa? 4. 10 a menos 6. Então, nesse produto aqui deu 12. Então, eu coloco 12 lá. 10 a menos 6. E a variação de temperatura que também de 100. Beleza? Então, ali é o que eu tenho, 15 igual. Agora, fazendo as contas, eu tenho 3 que multiplica, né, 1.000 com 10 ficou 5, 10 a quinta. O gama do líquido que eu quero saber, olha que show. Aí eu tenho aqui 3, né, com 100 também, 3, 10 a quinta. Trazendo todo mundo aqui no processo, então ficou 3,6, olha só, 10 a menos 6. Beleza? E aí, o que acontece? 1 mais 6 e outra menos 6. O menos 6, que era esse carinha que estava aqui isolado, desci com ele. E os mais 6 que eu contei todas as vírgulas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. E eu trouxe para cá a vírgulazinha 1,2, tá? Então, eu juntei todo esse processo. Por quê? Porque eu não sou besta, ó. Já vou simplificar aqui e vai embora. No que vai embora, esse menos 3,6 que está negativo, eu posso colocar para o outro lado somando 15. Mais 3,6 igual 3 vezes 10 a quinta gama do líquido. Beleza? Então, nessa estrutura, o que eu tenho? 15 somado com 3,6, 18,6. Esse que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Dividido por 3 vezes 10 a quinta, igual gama do meu líquido. Beleza? Então, para a gente poder ser feliz, o que que acontece? Quem vai ser o gama do líquido? 18,6 dividido por 3. Isso aqui vai dar 6,2. Multiplicado o 10 a menos 5 quando eu subo. Beleza? Inverto o sinal. Então, ele era 10 a quinta, ficou 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, tá? Então, esses exercícios, eles são mais complexos em termos de você fazer o cálculo. Mas na hora da interpretação, ele é super simples, tá? Então, voltando lá, só para a gente poder finalizar, eu tenho o gama aparente, o gama real, perdão, a variação aparente, a variação real e a variação do recipiente. Em função disso, se você quiser uma outra estratégia, seria você achar o gama aparente, achar o gama do recipiente, tá? São estratégias. Então, o que acontece? Cada um tem uma maneira mais simples de você poder trazer a proposta, tá? Essa eu estou colocando para você para a gente poder discutir todos esses lineares, todos esses assuntos e também a habilidade de fazer transformações, tranquilo? Tamo junto. Na próxima a gente já começa a fazer outros assuntos também importantes nessa área da dilatação. Gratidão e motiva que a vaga vem, beleza? Tchau!